tudo bem? Seja bem-vindo ao nosso canal. Nosso objetivo aqui é fazer com que você evolua, cresça mais e mais, né? Hoje eu tenho um tema muito especial e eu queria compartilhar isso com vocês. Não sei se você já parou para pensar que às vezes nós passamos por tantos problemas, tantas dificuldades, tantas aflições na vida, e eu vou falar uma coisa. Eu tenho mais de 20 anos que sou cristão. E uma das coisas que eu aprendi assim quando eu aceitei a Cristo como meu Salvador é que as pessoas diziam que a partir do momento que eu aceitasse a Jesus, que eu começasse a observar, a trilhar esse caminho, eu não teria mais problemas, a minha vida seria uma maravilha. E isso é um engano de Satanás, porque na verdade a palavra de Deus não fala isso. A palavra de Deus nos orienta que nós passaremos por aflições, por problemas, mas haveria um diferencial. E que diferencial seria esse? Hoje nós vamos aprender um pouquinho através da palavra de Deus. Lá no livro de João, capítulo 16, verso 33, diz o seguinte, olha. João, estou aqui com minha Bíblia aberta. No capítulo 16, o verso 33, diz assim: Estas coisas vos tenho dito para que em mim tenhas paz. No mundo tereis tribulações, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. 3 pontos aqui têm me chamado a minha atenção. Primeiro, o engano satânico nos nossos dias, de que a partir do momento que você se tornar um cristão, você não tem mais problemas. Isso não é verdade. Porque a própria palavra de Deus nos orienta aqui. O próprio Cristo falando aos seus discípulos, ele diz o seguinte, olha, no mundo tereis aflição. Em outras palavras, você passará por dificuldades. Não é que não vai faltar o arroz, não é que vai faltar a comida. É que às vezes vai ficar um pouco escasso. Mas a promessa é que Cristo já havia vencido, é que Cristo já havia resolvido este problema aí. Agora, quando olhamos para outro lado, nós pensamos algo. Se Cristo já venceu, então, o que eu preciso fazer? Como que eu posso fazer isso? Jesus pega e fala, eu venci o mundo. Ele venceu o mundo para quê? Qual foi o objetivo principal de Jesus ter vencido o mundo? E aí que entra uma situação que tem que chamar a nossa atenção, que tem que ficar na nossa cabeça. Se Cristo venceu o mundo, ele não apenas venceu para acabar com um problema da fome, do desemprego, ele não venceu apenas por acabar os problemas que nós temos no cotidiano. O problema em que Cristo venceu foi o pecado. Jesus venceu lá na cruz. Jesus pagou o alto preço para que eu e você pudéssemos ter a oportunidade que uma vez foi perdida lá no Éden. Quando Adão e Eva pecaram lá no Éden, eles perderam o direito. E esse direito era de vida eterna. E agora, quando Cristo está falando lá no livro de João, ele está falando o seguinte: olha, meus filhos, vocês vão passar por dificuldades, vocês vão ter aflição, vocês vão até ter problemas na família. Alguns vão perder os filhos, alguns vão ter problemas financeiros, mas não se preocupem, este problema já foi resolvido, que foi o problema do pecado. E quando eu retornar, e quando eu voltar, vocês não vão precisar mais se preocupar. Agora, outro texto que é fantástico e que me ajuda muito a entender essa questão, está lá no livro de Mateus, capítulo 28, verso 20. Porque a palavra de Deus também diz o seguinte, olha, queria ler juntamente com vocês. O final do verso 20, porque os versos 18, 19 é o envio de Deus. Jesus falando o seguinte, olha, vão a todo mundo, pregue o evangelho a toda criatura, a cada nação, ensinando-os. E o verso 20, o finalzinho do verso 20 diz, e eis que estou convosco sempre, eis que eu vou estar com vocês sempre. O diferencial da vida cristã não é que nós não enfrentamos as dificuldades. O diferencial é que Cristo está ao nosso lado. O diferencial é que Cristo está do meu lado.
em meio às turbulências da vida, em meio ao caos que nós enfrentamos, em meio às pandemias que nos acercam quase todos os dias. Talvez eu esteja falando para alguém aqui que a família está destruída. Talvez eu esteja falando para alguém que esteja com fome, esteja passando por um momento de necessidade. Mas Cristo fala algo nesse momento: eu venci o mundo. Sabe, você é a pessoa mais importante para Deus. Foi por você que Jesus derramou gota a gota do seu sangue. Foi por você que ele fez todo o sacrifício. Você é muito especial para Deus. E sabe, todos os dias eu fico me perguntando por que às vezes nós nos desvalorizamos. Porque às vezes nós achamos que nós não somos importantes. Mas nesse momento eu falo com você e para você que você é a joia preciosa aos olhos de Deus. Então que nesse dia você possa tirar um tempinho, possa refletir como tem sido a tua vida, como tem sido os teus desafios, como tem sido as tuas lutas. E desde já, tire um tempinho para conversar com Deus. Tire um tempinho para falar com Ele. Nesse momento eu convido você a fechar os teus olhos e nós falarmos um pouquinho com Deus. Pai querido, obrigado, Senhor, por mais um dia. Obrigado, Senhor, porque a tua palavra nos alcançou. Em meio ao caos que nós vivemos, em meio aos problemas que nos cercam, existem pessoas que ainda tiram tempo, tiram um momento para passar com o Senhor. Aqui se encontram várias pessoas. Quem sabe o coração delas está aflita, passando por necessidade, passando por problemas, mas há um Deus que nos ama. Há um Deus que sabe de todas as coisas. E por isso nós entregamos a nossa vida em tuas mãos. Cuida de nós, ó Pai. Cuide dessas pessoas que nesse momento estão assistindo esse vídeo. Nos bens nós suplicamos em nome de teu Filho amado Jesus. Amém. Para mais vídeos como esse, se inscreva em nosso canal. Toque lá no sininho para que você possa estar recebendo todos os dias os vídeos que nós vamos estar postando. Tenha um ótimo dia.